Olá, tudo certo com vocês? Eu sou o Peri e esse é o nosso canal de análise de performance. E hoje a gente vai analisar o show do U2 na Vertigo World Tour Live from Chicago 2005 Full. É assim que está no YouTube, certo? Então a gente vai continuar prestando atenção em todos os conceitos que a gente já falou até aqui. Hoje a gente vai prestar atenção principalmente em duas coisas que são fundamentais, que são unidade de uma banda ou de um grupo, como chegar nessa unidade, como encontrar esse propósito em comum que uma obra de arte coletiva tem que ter. E também vamos falar sobre o super objetivo. Esses dois temas transformam a vida de um artista, certo? Transformam a vida do espectador que se interessa por isso. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre uma característica do U2 que é essencial e que muitas vezes a gente bota a responsabilidade na situação e se coloca abaixo da situação e não vê que para mudar, muitas vezes, é mais uma questão de mentalidade do que uma questão de estrutura ou de dinheiro. Peguem os primeiros vídeos do U2 e repare como eles ainda não tinham estrutura, mas eles já tinham a mesma verdade que eles apresentam ainda hoje em shows com essa magnitude. A essência da banda nunca deixou de existir. E isso é a grande motivação natural que faz com que esses quatro caras consigam alcançar tantas e tantas pessoas, tantas gerações em tantos países através de uma mensagem que também faz parte do que a gente vai falar agora, que é o super objetivo, mas pense que o U2 é uma banda que fala dos direitos civis. E isso eles nunca perderam. E isso une as massas. Isso toca o coração, certo? Então, vamos analisar o U2 hoje reparando nesses dois quesitos, especificamente, certo? Unidade entre a banda. Eu vou dar algumas dicas aqui de como você encontrar isso com o seu grupo artístico, seja um grupo de dança, um grupo de circo, uma banda, um grupo de teatro. Você, depois de assistir esse vídeo, vai ter mais ideias para conseguir se aprofundar e encontrar o que é orgânico e vital para o seu grupo poder trabalhar junto, todos na mesma sintonia, no mesmo propósito, certo? E sobre o super objetivo, é pensar: qual é a mensagem por trás da mensagem do artista que eu admiro? E isso vai fazer com que você escolha melhor os artistas que você consome. Lembrando, eu repito sempre, aquilo que você consome culturalmente te compõe enquanto indivíduo, tanto quanto aquilo que você come, aquilo que você lê, aquilo que você pratica na sua vida, certo? Então a cultura, o aprofundamento na arte que você se propõe a fazer vai te ajudar muito, certo? Então, esse vídeo aqui sobre o U2, na verdade, ele é mais uma desculpa pra gente falar aqui sobre esse tema, que é o super objetivo. A gente praticamente não tem novidade para falar sobre o U2. É uma banda que tem um porte que talvez nenhuma outra banda do mundo tenha alcançado através de uma temática social, com uma música feita muito bem construída, e todas as músicas têm uma narrativa inteligentíssima, e não é à toa que uma banda se torna uma banda icônica. Então agora, depois de falar tanto, vamos começar aqui rapidamente. Primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte: repare que todos os músicos da banda são intérpretes da letra, através dos instrumentos e até da presença física. Os outros três, que não são os vocalistas, eles sabem exatamente cada palavra que está sendo dita, porque com certeza eles conversaram durante a composição do disco muito
durante as composições de cada música. E por isso, cada um toca de forma diferente do que se só estivesse tocando sem saber o contexto que envolve aquela mensagem daquela música em questão. Então, uma dica para o seu grupo musical é: converse sobre a temática de cada letra que vocês interpretam. Uma maneira de escolher melhor um cover é você analisar o texto antes de você cantar. Então pega uma música que você já canta, dá uma lida no texto, separa o texto da música e vê o que você acha, o que você encontra de mensagem através daquela mensagem. Isso vai ajudar você a escolher seus covers de uma forma mais orgânica e você vai encontrar mensagens que têm mais a ver com você. Você vai ver que às vezes o artista não se preocupou em ter uma mensagem por trás da mensagem e por isso ele não tem um super objetivo. O super objetivo do artista é que faz com que ele seja relevante. Então é muito importante a gente estar atento a isso, certo? Busque saber sobre o que é o super objetivo para você. Qual é o seu super objetivo? Qual é a mensagem por trás da mensagem que você escolheu contar, certo? Enquanto a gente está vendo o YouTube aqui, eu vou falar 2 exemplos bem interessantes que eu tive na minha vida para aprender o que é o super objetivo de uma obra. O filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que tem uma tradução péssima, em inglês originalmente se chama No Country for Old Men, ou seja, onde os velhos não têm vez, não onde os fracos não têm vez. Quando você pergunta para as pessoas por aí do que se trata esse filme, induzidas pelo título, elas passam a achar que o filme é sobre uma perseguição violenta, quando na verdade é um filme que conta a história de um homem que está narrando as dificuldades da terceira idade. Se você analisar por esse ponto de vista, você vai ver que a história se revelou lá nos últimos parágrafos do roteiro e uma grande obra de arte muitas vezes se revela lá no fim, a mensagem por trás da mensagem. Vamos continuar assistindo um pouco mais do YouTube, que daqui a pouco eu vou falar sobre um segundo exemplo do que é um super objetivo. Show maravilhoso, que direção de arte, que narrativa, tudo impecável. O show inclui o público dentro do palco. O Metallica fez isso na turnê do Black Album, chamando esse espaço onde o público se encontra dentro do palco de Snake Pit, um lugar super concorrido. Um show que mexe com a sinestesia, que inclui o público no próprio palco e tem sempre aquele apelo social, civil, que faz com que o YouTube se eternize através de músicas tão bem construídas. E um segundo exemplo que eu ia falar sobre super objetivo é a mensagem que existe por trás da mensagem do artista que você gosta. Eu, quando fazia faculdade de publicidade e não concluí porque eu acabei entrando numa peça de teatro musical que acabou mudando minha vida, mas esse não é o assunto tema aqui. Eu, na faculdade, recebi, na matéria lá de literatura, para eu ler um livro do Rui Castro, chamado Garrincha, A Estrela Solitária. E eu li esse livro como se fosse um livro que falasse sobre futebol. E daí no ímpeto, de primeiros semestres da faculdade, eu falei, eu vou entrar em contato com o autor, e liguei lá e consegui falar com o Rui Castro e comecei a falar com ele. E falava, não, porque o Garrincha jogava muita bola, que infância que ele teve, como jogava, tudo futebol. O Rui Castro chegou pra mim e falou, Peri, peraí, esse livro é sobre alcoolismo, não é sobre futebol. E daí eu fui entender que o super objetivo do autor era falar sobre um tema que ele queria colocar em questão, e ele escolheu a história do Garrincha para falar do tema que ele queria falar, que era o alcoolismo. E assim atingiu muito mais gente. Então, o super objetivo era falar sobre alcoolismo, e ele usou uma história de um jogador de futebol. Essa foi a mensagem por trás da mensagem do Rui Castro quando escreveu Garrincha, A Estrela Solitária. Pelo menos foi isso que a gente conversou naquela época. Para encerrar essa série de episódios, eu gostaria de deixar para vocês uma questão. Se um artista tem um super objetivo, ou seja, uma mensagem por trás da mensagem,
Você, enquanto um artista criador, também tem que buscar qual é a sua mensagem por trás da mensagem. Qual é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? Qual é o seu super objetivo enquanto um indivíduo? Essa resposta te ajuda muito a se aprofundar naquilo que você ama fazer, certo? Então, eu termino essa série agradecendo a todos vocês que acompanharam todos esses vídeos. É uma alegria poder dividir e compartilhar informação e aprender com tantas coisas aqui que eu sei que vão aparecer aqui. Então, eu agradeço a galera aqui do estúdio, agradeço ao Kiko Loureiro, que é o cara que me incentivou a fazer esse canal e esses vídeos, e a todas as pessoas que me deram uma força durante toda a minha carreira, que eu pude dividir um pouquinho do que eu aprendi aqui em tantas situações que eu já passei, e isso para mim também é só o começo, certo? Então muito obrigado a todos vocês, se inscrevam no canal, deixem aí suas mensagens, compartilhem esse canal com a galera, venham aqui no Instagram, Facebook, Twitter. Muito obrigado e até a próxima série aqui no nosso Performance React, certo? Valeu, curtam o YouTube e até a próxima. Valeu!